Olá, meu nome é Sérgio Toniel e vou apresentar aqui uma aula introdutória de eletricidade, voltada para o ensino médio. Então vamos lá. Bom, vamos começar falando um pouquinho de carga elétrica. Ela é uma propriedade física fundamental da matéria. Ela pode ser positiva, negativa ou neutra. Esse neutro, no caso, pode ser que um corpo tenha o mesmo número de cargas positivas e negativas. Então ele é um corpo neutro. Tem a carga total, o somatório de cargas é nulo. A unidade de carga elétrica no sistema internacional é o Coulomb. Ela é uma grandeza quantizada. O que isso quer dizer? Ele representa múltiplos inteiros da carga elementar. A gente dá a letra E da carga elementar. E ela tem o valor de 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Essa forma aqui, Q igual a N vezes E, quer dizer que a carga de um corpo igual ao número de cargas elementares vezes a carga elementar, o valor da carga elementar. Então aqui embaixo a gente vê duas figuras bem explicando a carga elementar, o que é o menor valor da carga que existe no mundo. É o elétron, que tem a carga negativa, menos E, e o próton, que tem a carga positiva, E. Quer dizer, essas são as cargas elementares, é o menor valor de carga elétrica de um corpo. Bom, já a lei de Coulomb, ela representa a força que um corpo carregado exerce sobre outro corpo também carregado, distantes entre si. E a fórmula dessa força é F igual a K vezes Q1 vezes Q2, que é a carga do corpo 1 vezes a carga do corpo 2, sobre R ao quadrado, onde R é a distância entre os corpos. E K tem o valor de 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado sobre Coulomb quadrado. Ele também é chamado de constante eletrostática, constante de Coulomb. Q1 e Q2 são as cargas elétricas, né? R é a distância entre elas e R chapéu é o vetor unitário, cuja direção é dada por segmento de reto que as une. É importante ressaltar que, como é uma força, ela é uma grandeza vetorial, quer dizer, tem módulo, sentido e direção. E o vetor unitário a gente pode, subtraindo o vetor posição de uma carga pela outra e achando o módulo do vetor que une as duas cargas, da diferença do vetor posição das duas cargas. Quer dizer, essa lei é a lei de interação entre duas cargas, que representa a força que uma carga exerce sobre outra. Essa figura exemplifica como uma carga age sobre outra, como a força exercida por uma carga age sobre a outra. Quer dizer, a carga Q1 está posicionada aqui, o vetor R1, que não está escrito aqui, está faltando o R1', que é o vetor posição da carga Q1, o vetor posição R2 é da carga Q2, e esse segmento de reta é o R1 menos é o vetor R1 menos R2, e aqui a força é exercida sobre Q1 exerce sobre Q2, a força que Q2 exerce sobre Q1. Então esse R chapéu, que é o vetor unitário, seria um vetor com módulo 1 na direção desse vetor R1 menos 2. E a força resultante entre eles, conforme a fórmula da lei de Coulomb. E aqui embaixo a gente tem a propriedade também da força elétrica, que são os sinais da carga. Como essa força age para sinais iguais e sinais diferentes. Quer dizer, quando as cargas têm o mesmo sinal, existe uma força de repulsão, uma força repulsiva. Uma tende a se distanciar da outra. Quando elas têm sinais diferentes, é uma força atrativa, elas tendem a se atrair. Já o campo elétrico também é uma grandeza vetorial e representa o campo de força gerado por cargas elétricas, quer dizer, por uma ou mais cargas elétricas. E ele tem a seguinte fórmula: E, que é a letra que a gente dá para campo elétrico, é maiúsculo, é igual a K, que multiplica Q, que é a carga do corpo, sobre R2, R é a distância, vezes R chapéu, que é o vetor unitário, que representa a direção do campo elétrico. E ele também, como a gente pode ver a fórmula de Coulomb, ele está extremamente ligado à força elétrica. Então ele também é igual a F sobre Q, que é a carga do outro corpo, vezes R chapéu, que é o vetor unitário.
Quer dizer, o campo elétrico, enquanto a força elétrica exige que dois corpos interajam, exige a elétrica do corpo 1 e do corpo 2, o campo elétrico pode ser gerado por apenas uma carga. Quer dizer, ele é a região onde essa carga tem influência. Assim que outra carga entra nessa região, numa distância relevante, né, que quanto maior a distância também, o campo elétrico fica bem baixo, como a gente pode ver pelo denominador da forma dele ser ao quadrado, estar ao quadrado. Então, quando um corpo carregado entra na ação do campo elétrico, vai gerar a força elétrica, que vimos anteriormente. E aqui é como representamos o campo elétrico das cargas. São chamadas linhas de campo. Para a carga positiva, as linhas têm essa direção. Convencionalmente tem essa direção, e para a carga negativa tem essa outra direção. Mas, claro, entrando outro corpo em contato com eles, vai depender do sinal do outro corpo para saber se ela vai ser uma força repulsiva ou atrativa. Bom, agora eu vou apresentar dois exemplos para fixar mais essa ideia de força elétrica. Um exemplo bem simples e o outro um pouco mais trabalhoso, que exige trabalho de vetorial, de cálculos vetoriais e tal. Então, esse primeiro é bem simples. Qual o módulo da força elétrica que uma carga Q1 igual a 10 nanocoulomb exerce sobre outra carga Q2 igual a 12 nanocoulombs, distante 0,2 metros? Então, tem uma carga Q1 posicionada aqui, que tem o valor de 10 nanocoulombs. Esse N significa nano e tem o valor de 10 elevado a menos 9. Quer dizer, a Q1 tem o valor de 10 vezes 10 a menos 9 coulombs. E a mesma coisa a carga Q2, tem o valor de 12 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs. Eles distantes 0,2 metros, têm o mesmo sinal, quer dizer, ambas são positivas. Então a força é repulsiva. E ele só quer o módulo. Ele não está interessado em direção nesse sentido. Então a gente só precisa achar o módulo da força. A gente sabe que tem essa direção, esse sentido, que você poderia arbitrar como ativo de X, botar um X chapéu aqui. Mas isso aqui é um módulo, então só aplicar a fórmula diretamente. Não tem muito o que ter aqui. A fórmula é F igual a K, Q1, Q2 sobre R2, onde K é 9 vezes cada 9. A carga 1 está aqui, a carga 2, e aí ao quadrado. Então, jogando tudo isso na calculadora, a gente acha a força que a carga 1 exerce na carga Q2, a 2,7 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Newtons, que é a unidade de força no sistema internacional. Que a força que a carga Q1 exerce na carga 2 tem esse aqui conforme a seta, lado direito aqui, a gente pode chamar de sentido positivo de X, tem esse valor. E já a carga Q2 exerce na Q1 uma força com o mesmo módulo, com o mesmo valor, só sentido oposto, né, no caso, para a esquerda. Enquanto Q1 exerce a força carga para a direita em Q2, Q2 exerce uma força para a esquerda em Q1. Quer dizer, eles tendem a se distanciar. Não pode falar que eles vão se distanciar porque a gente não sabe. As cargas são fixas, tem grau de liberdade. Então, a tendência é se distanciarem. Vamos para o próximo exercício agora. Bom, já nesse próximo exercício, a gente tem uma figura e, considerando a configuração de cargas pontiformes mostradas na figura abaixo, obtém a expressão para a força resultante F em função de X sobre a carga de prova Q0, considerando Q0 igual a Q. Quer dizer, ele fala que são 4 cargas pontiformes. O que significa esse cargas pontiformes? É um ponto. A carga não tem tamanho, não importa o tamanho no caso. É um ponto que tem uma carga. Então ele dá essa configuração de cargas e ele quer a força resultante da carga que tem o valor de Q. Quer dizer, aqui a gente só trabalha com letras. Então você tem uma carga aqui distante A da origem, uma outra carga aqui também uma distância A da origem, uma carga menos 2Q
na origem e distante um valor x, carga de prova Q0, e ambas exercem uma força na carga Q0, e a gente quer achar qual a resultante dessa força. Então, um problema mais complicado, mas também com alguns simples trabalhos vetoriais aqui a gente consegue resolver. Vou passar aqui. Primeiro aqui a gente vê outra figura aqui. Essa força F1 representa a força que a carga menos 2Q exerce na carga Q0. Tem uma carga Q também, né? Por isso que eu só botei Q aqui. Ela é uma negativa e a carga Q0 é positiva. Então a força é de atração. Então a força que a menos 2Q exerce em Q0 tem esse sentido e direção aqui. Quer dizer, tende a se aproximar da origem da carga menos 2Q. Então a F1 tem esse sentido e direção. O módulo a gente vai calcular a seguir. Agora, vamos ver F2, que é a força gerada por essa carga aqui em Q0. Quer dizer, a força que como são cargas positivas, elas tendem uma força repulsiva. Elas agem uma força repulsiva sobre a outra. Então elas tendem a se distanciar. Então F2 é a força que essa carga Q exerce na carga Q0. E tem esse sentido e direção aqui. E é exatamente a mesma coisa para outra carga aqui, para essa carga aqui. Elas são espelhadas, meio que espelhadas aqui. Só que uma tem positivo de Y, a gente arbitrar Y, e outra tem o sentido negativo de Y. Ambas têm X positivo, só que essa é para baixo e outra para cima. Perdão. E a distância é muito importante entre as cargas para a gente calcular o módulo das forças. A distância, no caso da carga menos 2Q para a carga de prova Q0 é X. Já a distância da carga de cima e também da carga de baixo é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Quer dizer, é do cateto ao quadrado, A ao quadrado, mais cateto ao quadrado, X ao quadrado. Então é tanto dessa carga aqui, quanto dessa carga para zero. E aqui a gente essas setas em rosa são as resultantes em X e Y para as cargas F3 e F2. F1 está totalmente em X, ela não é em Y. Porque o menos 2Q estão no mesmo eixo, estão no eixo X. Então ela tem componente X. Já a carga de cima e a de baixo, elas têm componente Y e X. Então a gente pode transformá-las em Y e X para trabalhar melhor, para conseguir trabalhar melhor com esses cálculos vetoriais. Então essa força de cima aqui resultante é a força correspondente a F3 em Y, no eixo Y, e F3 em X, essa força rosa. Só que ela também é somada com a componente em X de F. Então acaba que a setinha rosa para a esquerda, para a direita, em X, essa aqui, é o somatório da força 2 em X, a correspondente à força 2 em X, e da força 3 em X. Já a seta para baixo é a força 2 em Y. Então a gente vai calcular vetorialmente essas forças no próximo slide. Bom, então aqui podemos calcular isoladamente a força resultante em Y e a força resultante em X. Primeiramente, a gente pode fazer aqui em Y direto, porque como a força em Y correspondente a F2 tem sentido oposto, e mesmo módulo a força em Y correspondente a F3, o somatório deles é igual a zero. Então aqui a gente já faz direto. Já para a força em X, a gente tem F1, que é a força gerada pela carga da origem na carga de prova, F2x, que é a força correspondente a F2 em X, e F3x, que é a força correspondente a F3 em X. Calculando F1 pela fórmula direto, fica K. Como aqui está tudo usando letra, né, eu mantive K, não substituí pelo valor da constante, que multiplica menos 2Q vezes o Q, quer dizer, uma carga vezes a outra, que fica menos 2Q ao quadrado, sobre a distância entre eles, x ao quadrado.
vezes x chapéu, né, que é o vetor unitário no eixo x, que é a direção de F1. No caso, F1 tem direção em x e é negativo, sentido negativo. Já encontrando F2x, a gente tem igual a K, que multiplica Q vezes Q, que é uma carga vezes a outra, que é o quadrado, sobre a distância, que é a hipotenusa do triângulo retângulo ao quadrado, vezes cosseno de θ, que é a transformação do F2 em F2x, que é correspondente em x, quer dizer, como x é o cateto adjacente desse ângulo, então a gente usa cosseno de θ, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é x sobre a hipotenusa, que é a raiz de A2 mais x2. Então, no final, a gente acha esse valor para F2x. Como F3x tem exatamente a mesma carga e tem a mesma distância para a carga de prova, F3x vai ter exatamente o mesmo valor de F2x. Mesmo sentido, direção e módulo de F2x. Então, a resultante para f de x, resultante final de f de x, é o somatório do F1 e do F2 mais F3. Esse 2 aqui representa duas vezes o F2x ou F3x. Como eles são iguais, isso aqui representa o somatório deles dois. Esse aqui é F1. Então, como ambos estão na mesma direção, a gente pode isolar o 2k aqui ao quadrado do resto. Então, a resultante em f de x tem esse valor. Como não tem a resultante f de y é zero, né? A gente só tem componente em x. Então, a força resultante na carga de prova vai ser igual a 2k aqui ao quadrado, que multiplica menos 1 sobre x2, mais x sobre A2 mais x2 elevado a 3 meios. Isso tudo vezes x, x chapéu, né? Que é o vetor unitário no eixo x. Então, aqui é bem trabalhoso vetorialmente, mas não tem nenhum mistério. É só aplicar o cálculo vetorial e a lei de Coulomb. Então, é isso. Obrigado.